Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês no canal. Hoje vamos começar a história dos discípulos e os apóstolos do Senhor, os 12 homens que Deus separou para o seu ministério através do seu Filho Jesus Cristo, para o reino de Deus aqui na terra. E são ele o nosso espelho, a nossa cópia. Vamos imitá-los. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples, artesãos, que deixaram tudo para seguir ao seu mestre. Testemunha da ressurreição de Jesus, foram chamados para espalhar o evangelho pelo mundo. No entanto, os testemunhos dele não foi isento de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando a sua própria vida por amor a Jesus Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais. Cada uma delas é um testemunho marcante da sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode afligir ao seu semelhante. Eu creio que você ficou curioso sobre o destino dos 12 apóstolos. E se você pensava que eles tiveram morte comum, você ainda continua enganado. Suas vidas e mortes são envoltas em mistérios, em provérsias e narrativas macabras. Neste vídeo irei registrá-lo tudo que está anotado na Bíblia, assim como informação relatada pela igreja e pelos relatores. Portanto, convido você a se inscrever no canal e assistir o vídeo com bastante atenção. João, o apóstolo amado, é uma figura das narrativas bíblicas. Ele era filho de Zebedeu e também apóstolo. Sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus, sendo frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Esta relação especial proporcionou a João uma relação única dos ensinamentos de Jesus, conhecido pela sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão. João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Ele esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia, aonde reclinou-se sobre o peito do mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na comunidade cristã em Jerusalém. Ele testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. Entretanto, o destino de João é envolto em mistério e simbolismo. João sofreu diversas perseguições, principalmente dirigida por imperador Domiciano por causa da pregação do evangelho em Éfeso. Então, segundo a tradição, João foi capturado
torturado e lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Todavia, Deus miraculosamente teria preservado a sua vida e ele não sofreu nenhum dano. Diante do milagre, o imperador decretou que ele fosse banido para a ilha de Pátimo, que funcionava como uma prisão do império. Ressalto que não existe nenhum versículo bíblico que nos afirme ou que podemos usar como referência que João foi jogado no azeite quente antes que fosse levado para a ilha de Patmos. O que temos neste caso é somente a tradição chamados pai da igreja, afirmando isto e nada mais. Os pais da igreja, na verdade, eram homens zelosos que construíram a teologia até hoje utilizada pela igreja. Muitos relatos e detalhes sobre a morte dos apóstolos foram escritos pelos pais da igreja e pela doutrina cristã. Em seguida, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas que compõem e que estão registradas no livro de Apocalipse na Bíblia. Estas revelações destacam sua proximidade espiritual e revelam ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua morte, a tradição cristã relata, apesar de várias tentativas de execução pelas autoridades romanas, teria morrido de causa natural. Segundo o bispo Polígrafo de Éfeso, atestado natural por Eusébio de Cesareia na sua história eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na área menor, no ano 100 após Cristo. Isso para deixar bem claro, de morte natural, com cerca de 94 anos de idade. Contudo, dizem que a tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar uma igreja. O seu irmão Tiago, tido como Tiago, o filho de Zebedeu, teve presente na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na angustiante agonia de Jesus no Getsemane. O seu relacionamento próximo com João e com Jesus Cristo destaca a sua relação de união com os apóstolos. Sua importância na Bíblia é evidenciada pelo fato de fazer parte do ciclo índico dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. Juntamente com Pedro e João, esses 3 testemunharam milagres e ensinamento exclusivo, revelando a intimidade pessoal que Jesus depositava neles. Entretanto, após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago teve um desfecho dramático. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2, é registrado que Herodes Agripa I, o rei da Judéia, buscando agradar aos judeus, ordenou a execução de Tiago. No mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja
para os maltratar e matou à espada Tiago, o irmão de João. A narrativa não mostra detalhes minuciosos do ato da execução, mas a narrativa não fornece detalhes minuciosos sobre o método exato da execução. Mas a tradução sugere que Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada. É importante notar que existia dois apóstolos chamados Tiago nas Escrituras. Tiago, o filho de Zebedeu, o qual já conhecemos, e Tiago, o filho de Alfeu, também conhecido como Tiago o Menor. Sua participação ativa no Evangelho é relativamente discreta e menos evidente em comparação com os outros apóstolos. Após a morte de Jesus, as informações de Tiago, filho de Alfeu, torna-se ainda mais escassa. A tradução cristã, no entanto, sugere que ele desempenhou um papel na história bíblica, na expansão do Evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à morte de Tiago, a falta de detalhes específicos nas Escrituras e as adversidades de informações torna-se a narrativa em volta de Tiago o Menor um ponto de incerteza. No entanto, a maior parte da doutrina cristã acredita que Tiago, filho de Alfeu, também morreu por ordem de Herodes, o rei Agripa I, em Jerusalém, sendo decapitado em público. A imagem de Tiago sendo decapitada é frequentemente encontrada nas esculturas e em outros objetos religiosos, porém, outras fontes, como livros do século II depois de Cristo, chamados Martírio dos Apóstolos, afirma que Tiago foi lançado do templo de Jerusalém e a seguir apedrejado até a morte.